Gente, só pra constar aqui, galera, entrei rapidinho pra avisar vocês que, infelizmente, devido ao sistema, ou pra vocês verem como sistema, devido ao sistema, gente, a live não vai ser, ela não vai ficar salva, ela fica 30 dias salva e depois a própria programação exclui, né, gente? Mas não tem problema que exclua, né? O que eu puder salvar aqui da live, eu vou salvar e vou mandar para as minhas outras redes sociais também, né? Vou encontrar meios de preservar o que eu falei aqui e vou continuar pregando, né, gente? Então, independente se a live que eu gravei agora há pouco ficar salva ou não, eu quero dizer pra vocês que esse assunto eu vou abordar muito, muito ainda sobre o evangelho narcisista. Sobre ser criado dentro de um lar narcisista, religioso extremo, onde vive o extremo do fanatismo, onde as pessoas pegam a Bíblia, infelizmente desrespeitam a palavra de Deus e usam a Bíblia como ditaduras e regras para escravizar, né, e fortalecer o seu machismo, o seu narcisismo, vestindo máscaras, né, vestindo uma veste falsa, vivendo numa caixa, numa prisão, e oprimindo também os que estão dentro dela, né, gente, que é a família, que quem mais padece e sofre é a família. Ore mesmo. Muitas vezes você vai olhar na rede social esses influencers fazendo coisas terríveis, eles só estão colocando para fora a reação do efeito gerado dentro do lar, dentro de casa. Dentro da casa e dentro da igreja, que é aquela coisa que eu sempre falo, é quando você deixa, é quando você faz da sua igreja tão íntima, que você faz o pastor virar o seu familiar, o seu parente. Sabe? É quando você abre as portas da sua casa e aí o pastor janta na tua casa, almoça na tua casa, toma café, ele fica sabendo de toda a tua intimidade. Você não tem mais intimidade. Sabe, você não tem mais intimidade, porque aí dentro da tua intimidade de casada é o pastor, tu e teu marido, né? É o pastor, tu e a tua esposa. E não tem que ser assim. O casal tem que viver Deus, o Espírito Santo tem que estar no meio da relação e não o pastor, o sacerdote, o fulano, o beltrano. E infelizmente o que está apodrecendo, né, é aquela fruta podre que fica dentro do saco, apodrecendo as frutas tudo. É a batata podre lá no fundo do saco que ninguém tira. Vai apodrecendo, né, gente? E aí vai virando essa palhaçada que eu tô vendo por aí acontecer. Infelizmente, só pode falar disso quem viveu, quem teve no meio disso, né? Quem se criou no meio disso, né? Quem teve convivência, amigos, sabe? Eu, graças a Deus, é que nem falei no vídeo, eu não fui filha de pastor, nem filha de missionário, mas eu convivi do lado de adolescentes e jovens que passaram por essas crises, por esses sofrimentos, por esse esgotamento emocional. E depois, na vida adulta, são pessoas que hoje têm asco de igreja, desviados da igreja, se afastam do altar porque nem queriam estar nesse altar. Sabe? É aquela velha história. A promessa foi dada para mim. Eu não tenho que forçar o meu filho a seguir, a ter o seguimento que foi dado para mim. A promessa foi para mim. A promessa foi para mim. E não foi pro fulano. Se você for ler na Bíblia, a promessa veio para quem? Deus falou para Abraão. Deus não falou com o pai de Abraão. Deus falou com Abraão. Foi para Abraão a promessa. Tudo se baseou, se gerou em Abraão. Isaac teve uma participação, mas a promessa foi para Abraão. Se você for ver ali, com quem Deus falava? Deus não falava com Isaac, Deus falava com Abraão. A intimidade era com Abraão. Era Abraão, o pai da fé. O pai das multidões. Foi para ele. A intimidade foi com ele. É quando você olha para a vida de Davi, a mesma coisa. Davi era segundo o coração de Deus. Era Davi, não Salomão. Salomão foi recrutado para construir o templo de adoração. Mas a intimidade, a conversa, foi com Davi. Olha só que loucura. Foi Davi o segundo coração de Deus. A participação de Salomão foi muito rápida, foi na construção. Até porque Salomão nem foi um homem íntimo de Deus. É pouco falado ali. Se você for ler ali, lê com calma, respeitando ponto, vírgula, né? Você vai ver que foi com quem? Foi com quem? Quando você olha para a história de Israel, né? Para Jacó, que foi mudado o nome dele para Israel, a intimidade foi com Jacó. A promessa foi para Jacó, não foi para os filhos. E olha que ele teve vários filhos. Foram vários filhos que foram levantados ali, né? As 12 tribos. Né? Quando Deus recrutou e escolheu um só, que foi com quem? Foi José, somente José. Os filhos de José não foi citado depois. Não foi, eles não tiveram a mesma intimidade que o pai deles teve. Não foi. Foi somente
Somente José. Se você for ler ali, os filhos nem é citado, não é citado conversa íntima, encontro com Deus na madrugada. Não, gente, a gente tem que parar com isso. A gente precisa parar com isso, de botar em cima dos nossos filhos a promessa que foi dada pra gente. Ó, Deus revelou que tu ia cantar, foi pra ti, não foi pro teu filho. O particular do teu filho com Deus vai ser outra história. A gente tem que parar de ficar fazendo isso, que é o que acontece hoje dentro da igreja, infelizmente. O que você vê hoje em dia no altar é a ambição de pais que não concretizaram a sua vida e esforçam nos seus filhos ser o extremo, né? Ser a atração da igreja. Aquela família lá é o destaque da igreja, é o destaque da manchete do jornal da igreja, né? Porque o meu filho viralizou na internet. Olha o orgulho que traz pro pai e pra mãe. Sobrecarrega aquela criança, aquele adolescente, se submete aquele jovem a agendas superlotadas para trazer estabilidade familiar, financeira para a família, tirar a família da miséria, da pobreza, né? Eles ficam naquela coisa lá de ler na Bíblia, porque se José não tivesse ido para o Egito, ele não tinha salvado o pai e os irmãos, né? E aí eles leem aquela parte, pegam aquela parte, isolam aquela parte e dizem assim, então é o que vai acontecer contigo, minha filha, com meu filho. Né? Essas crianças, vocês não sabem, essas crianças são expostas nesses ambientes. São crianças que são levadas cedo para o monte orar. E lá, sem maturidade, eles são expostos a coisas lá dentro daquele lugar lá, com eles lá, onde 10, 15, 20, 30 pessoas botam a mão na cabeça, profetiza, revela, gira no manto, pula, faz um monte de coisa e vai sobrecarregando aquela criança emocionalmente aqui, ó. Porque só quem viveu isso sabe. Só quem teve exposto em ambientes e rodas de oração, assim como eu fui, eu posso dizer para vocês como sobrecarrega aqui o cérebro quando você é uma criança muito jovem. E você fica naquela guerra de ser criança, adolescente, de brincar, se divertir e ter que escolher, renunciar, sacrificar para assumir responsabilidade. Ter que colocar um terno e uma gravata fora da idade, sem escolha, sem vontade própria de querer colocar, porque o pai e a mãe obriga, bate, espanca, tu vai apanhar, tu vai tomar uma surra, tu vai sim, hoje na igreja sim. É aqueles pais que não respeitam a decisão dos seus filhos, como a Bíblia diz, leva os filhos à ira. São aqueles pais narcisistas que geram nos seus filhos tanta expectativa. Você vai ser o que eu não fui, vai fazer o que eu não fiz, vai aonde eu não fui e tá acabado. Infelizmente, sabe o que acontece depois com essas crianças? Eles crescem, jovens, adolescentes, estressados, anojando, tendo nojo da Bíblia, do Evangelho, das coisas de Deus. Eles nascem, suscita neles, sabe o quê? Desprezo, ódio e ira. E aí eles ficam carregando um vazio do tamanho de Deus. Um vazio tão grande, que aí a gente fala, só Deus para suprir. Aí só lá na vida adulta, depois de quebrar a cara, passar por um monte de coisa, que eles vão ter a verdadeira experiência com Deus sozinhos, sem ter essas pessoas de novo na volta influenciando. Porque agora eles estão independentes, estão morando sozinhos. E olha a estrada cheia de problema que esses futuros adultos vão carregar, traumatizados. Depois vão ter que precisar de ajuda, né? De terapia emocional. E graças a Deus, né, gente, que a ciência tá aí pra ajudar. Mas precisava, se podia ser evitado, infelizmente, sabe? Pede discernimento pra Deus como você deve criar o seu filho, sabe? Não sobrecarregando aquela criança aquilo, expondo aquela criança, forçando aquela criança aquilo, né? O que eu mais escuto, que eu vejo, meu filho não tem vontade própria, quem decide sobre ele, sobre ela sou eu. Olha bem, uma pessoa, um ser humano, dizer isso de outro ser humano. A pessoa não vê a grandeza maravilhosa, da grandeza de Deus ter permitido um ser humano ser gerado dentro de outro ser humano. Você carrega a responsabilidade, a primeira alma é aquela pessoa que é gerada de você, que sai de você. Aquela alma vai sair de você, mas não vai ser a sua cópia. Vai carregar a sua gênesis, mas a gênesis que aquela criança carregar de você e dos seus pais, da sua família, vai ser desenvolvido diferente no corpo daquela criança. Aquela criança vai construir um caráter, uma personalidade espelhado, baseado, sim, no que ela vê do lado de fora, através das suas atitudes, comportamento, mas ela não vai ser você. É isso que muitas das vezes, infelizmente, não é pregado nos altares da igreja. A igreja não trata a família, a igreja não trata o ambiente social da igreja. Muitas das vezes é um ambiente falso, hipócrita, fingido, com pessoas extremamente hipócritas, falsas, ambiciosas, umas pisando nas outras, né? Burlando
a palavra de Deus para se promover e crescer. Infelizmente, o que mais a gente vê é a corja, né? É aquela velha história que eu me lembro quando eu era criança, que eu via na escola, sabe? O clubinho. A igreja virou um clubinho, é o clubinho. E lá no clubinho tem o grupo A e o grupo B. É assim que a igreja está hoje, é o grupo A e o grupo B. E ainda tem o grupo F, o grupo C, o grupo D, que são os que ficam, os descartados, aqueles que eles olham assim, não, esse aí não vão valorizar muito, porque não tem muito o que fornecer, não tem muito que demonstrar, de mostrar, de atitude. Infelizmente a igreja virou exatamente isso que você pensou agora. E é triste, né, gente, porque vai piorar. Sabe o que é triste? Não vai melhorar, vai piorar. Eu digo assim que Deus tenha misericórdia, muita, muita, muito das nossas crianças. Esse é um tempo que a gente tem que orar muito pelas nossas crianças, nossos jovens, para Deus dar força e guiar aqueles que vão sobreviver a tudo isso, sabe, que vão resistir a todo esse inferno e vão ser boca profética de Deus na terra. Realmente eu creio, eu acredito que Deus vai levantar muitos que vão sair do meio disso para pregar o que viveram no meio disso. O quanto tiveram que se dobrar para suportar isso tudo, né? E hoje o que você vê na internet é jovens esgotados, adolescentes extremamente aflorados emocionalmente, esgotados, gritando no microfone, sendo forçados. É só você olhar os olhos. Os olhos é a janela da alma, é um grito de dor no silêncio. É quando a pessoa tá com tanta dor, ela não pode falar quem tá espancando. Então, com os olhos ela fala, mas com a boca ela é obrigada, é uma ferramenta, é um objeto, né? É um robô na mão dos poderosos opositores que estão se financiando em cima daquilo, né? Todo mundo tá ganhando, como diz o ditado, em cima do fulano, do beltrano, da ciclana. É triste, é muito, muito triste. Então não adianta vocês forçarem a pessoa a falar, porque eu vou dizer pra vocês, eles não falam, eles não podem falar. Eles até queriam se abrir, mas não pode. Eu, por exemplo, quando era adolescente, eu queria falar, mas não podia. Queria me abrir, mas não conseguia, não tinha forças. Porque eu sabia que no momento que eu começasse a falar, eu ia perder os privilégios. Eu ia perder os privilégios, as portas iam fechar pra mim, e foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu, gente. Quando eu saí do meio, eu perdi os privilégios, eu perdi tudo aquilo ali, entendeu? Eu fiquei, ó, pá, descanteio pra fora. E eu não ligo, eu faria tudo de novo, não me arrependo, graças a Deus, de ter me afastado de altares que infelizmente não iam edificar nada na minha vida. Eu só ia perder sabe com quem? Com Deus. Eu ia crescer muito com as pessoas, mas eu ia perder muito com Deus, porque eu agradar as pessoas, mas eu ia perder com Deus. Hoje eu faço ao contrário, hoje eu busco agradar a Deus e perder com as pessoas. Em todas as minhas atitudes e práticas que eu faço aqui nas redes sociais. E eu falo pra vocês, não tem experiência melhor, porque hoje eu sou livre, graças a Deus. Hoje eu tô tratando os resquícios que ficaram. Hoje eu lido com os traumas, com os resquícios que ficaram daquela batalha toda que eu vivi. Mas esses jovens, esses adolescentes, essas crianças que estão ali no meio, eles não, porque eles estão bem no meio. Estão no meio da panela. Estão bem no meio da panela. Entendeu? A jogada toda tá acontecendo, a coisa toda tá rolando. Imagina quando eles atingirem a vida adulta e ver o quanto de pessoas lucraram com aquele custo todo de imagem deles. Eles nem vão ver o cheiro e nem a cor do dinheiro, da fama que atingiram. Infelizmente, sabe? Porque as pessoas que estão na volta é que estão ganhando com tudo. Estão pegando todo aquele valor, fazendo seus palácios, fazendo seus castelos, construindo seus nomes em cima de alguém. Mas sabe onde é que eu fico feliz? Naquela parte que Jesus diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra, né? A conta vai chegar, vai bater na mesa. Todos nós vamos ser apresentados diante do grande juiz. Eu fico imaginando naquele momento lá no Apocalipse, no grande julgamento, Deus julgando um pai e uma mãe que se promoveu em cima de um filho, de uma filha, que ganhou, lucrou, usufruiu, usurpou e tirou tudo que tinha, usando a imagem daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, né? Quantos acertos de conta ocorrerão com líderes religiosos que também se promoveram, sugando aquela família, aprisionando aquela família, segurando aquela família naquele altar por causa de status, né? De contato. Ah, porque eu conheço fulano, me dou com Beltrano, então através de mim você chega onde você quer. É triste, né? A igreja tá sendo exposta no mundo, né? A casa tá caindo, a panela tá fervendo e só Jesus, né? Só Deus pra ter misericórdia. Mas os dele
Ele tá cuidando. Sabe que eu fico feliz? Os que estão em Cristo se tornam nova criatura. O Pai tá cuidando dos deles. Pequeno dele, Deus tá cuidando. Lá no meio tem os dele. Ele tá cuidando, tá protegendo lá dentro. Lá dentro, onde ninguém vê, nas colunas lá, ninguém vê. Lá naquele palácio lá cheio de lobo, Deus tá cuidando dele. As ovelhinhas dele lá dentro, oprimida. Ele tá cuidando. Tá cuidando aqui fora e tá cuidando lá dentro. A peneira de Jeová passando, ele tá cuidando. E sabe, não vai demorar muito, logo, logo ele chega. Ele vai recolher os que são dele. Né, gente? Então eu fico feliz por isso, assim. Eu sou grata a Deus. Eu sei que essa live aqui nem salva vai ser, infelizmente, por causa do sistema. Eu vou tentar ver se eu consigo salvar um pedaço dela, né, aqui pelos vídeos. Mas é isso. Não podemos parar, né? Vamos abrir a nossa boca e vamos falar. Né? Eu testemunho da minha experiência de vida e passo aqui pra vocês aqui, né? Lembrando que eu não sou perfeita, né? Tô em busca de me consertar com Deus nas áreas da minha vida. Mas é isso, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E orem, gente, orem, esse é um momento de muita oração. Tudo que você tá vendo aí, disposição na internet, ora por essas pessoas. Ora, mas olha, precisa muito de oração, não de ataque, né? É de oração. Ore, 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 porque de verdade vocês não queriam estar na pele dessas pessoas aí, né? Infelizmente, ainda mais quando a pessoa é vulnerável, né, gente? Quando a pessoa já é adulta, independente do mesmo, quando a pessoa a pessoa ainda é vulnerável, ainda depende, né, de alguém ali pra guiar, é triste, porque fica numa jaula, né, numa prisão de pedra, infelizmente, emocional, né, gente? Só Deus pra ajudar, porque não é fácil, eu vou falar pra vocês. Eu posso falar, eu vim de lá, eu posso dizer pra vocês, não é fácil, só Deus na causa.